bem-vindos às Histórias que Encantam. E agradeço as pessoas também estão me apoiando aqui, tem alguns parceiros, Mestre Serginho da Maré, de Ubatuba, Professor Montanha de Jundiaí e o Rabo de Arraia com o Mestre Wellington. Eles estão apoiando o canal também agora, está dando aquela força que eu estava precisando. E agora sim, vai dar para ter manutenção maravilhosa no canal e as lives vão continuar, tá ok? Boa noite, de março de 2021, auge da pandemia. Vamos aguardar aqui nosso amigo Contramestre Gafanhoto, lá da Zona Leste de São Paulo, um grande ativista da capoeira, um grande ícone da nova geração da capoeira, mantém uma roda de capoeira tradicional há muitos anos e tem uma belíssima história. Vamos saber daqui a pouquinho tudo sobre ele. Um forte abraço, vamos aguardar. Contramestre Gafanhoto. Opa! Boa noite, mestre. Tudo bem? Bacana, boa noite a todos. Agora Tudo ficou legal. Bem, bacana. Deu uma travadinha outra vez, faz parte, isso, tá show. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. A minha voz tá perfeita. E aí, o senhor? Legal? Tô ótimo. Tá maravilha, bacana. Ah, legal, legal, legal. Tá Aí atrás bacana, essa mestre. parede, essa parede atrás é riscada ou é papel de parede? É arriscado, é um grafiato. Teatro, né? Ficou legal, gostei. É um Show. grafiato. Eu e meu pai fizemos aqui há uns anos atrás. Tá na hora de trocar a cor. Duas paredes aqui, louco pra fazer. Meu pai, né? Meu pai, ele trabalhou muitos anos com pintura, né? Aí, na verdade, eu ajudei só, né? O artista é ele. Ah, que bom. Eu vou ter um artista na família. Meu pai também era assim. Meu pai fazia tudo, meu Deus me livre. Meu pai... O Eduardo Rodrigues, o Mestre Negão tá aí, tá o Marlon tá aí, tá o Mestre Mané, tá Xodó. Tá a galera aí já. Deixa eu tirar um Olha só rapaz do que legal. MSN. Esse MSN fica com a bolinha aqui e fica atrapalhando, entendeu? Ah, Pronto, boa saiu. noite aí a todos, a todos os mestres. Obrigado aí pela presença. Maravilha. Tá chovendo aí? Não, deu uma garoa assim, mas já tá tranquilo. Tá, então me aguarde que tá indo para aí, tá? Passou uma chuva aqui, Tá, rapaz. Até a Arca de Noé passou junto aqui, ó. Tá indo pra toda direção, Zona Leste. nossa, o senhor tá na Moca, né? É, já pegou ali, ó, a Radial. radial, tá subindo lá para o aeroporto. Pegou a Radial Leste e vem embora. Vai embora, né? Ninguém para. Você viu a chamada que eu fiz no WhatsApp hoje? No Instagram? Não, mestre, hoje eu conectei pouco durante o dia. Eu estava de bicicleta, passei naquele primeiro viaduto aqui da Moca, da Radial, o caminhão travou embaixo, cara. Aí eu fiz a chamada olhando para o caminhão de costas, travado, cheio de PM lá, porque ele puxar o caminhão. Nossa. Travou a Zona Leste, cara. É assim mesmo, vai chegando quinta, sexta-feira, é por aí que fica. Bacana. Meu querido, primeiramente, é uma satisfação você estar aqui, tá? Tenho um respeito muito grande por você, um grande ativista, um grande trabalhador pela capoeira, isso é importante. Como eu sempre falo nas lives, né? As gerações se sucedem e novas gerações têm que aparecer para poder o quê? Manter o legado deixado, né? E algumas vezes as gerações pulam fases, mas é interessante manter um bom trabalho. Mas vamos começar lá da gênese do seu trabalho, da sua vida, do seu início na capoeira. Você pode falar para a gente como é que você começou na capoeira, como é que foi todo o seu projeto, por favor? Eu até separei assim alguns materiais para poder me orientar melhor. É um registro de fotos que eu tenho aqui, algumas coisas, e eu até deixei separado aqui para poder me organizar, né? Meu início na capoeira foi em 95, em maio de 95. Lembro como hoje, né? Eu estava em casa, criança,
tinha 11 anos, tinha acabado de completar 11 anos, e escutei um som, né, um ritmo, e aí eu fui até a janela ver o que que era. E lá era uma roda de capoeira com algumas pessoas, e ali estava o mestre Sombra, que é o meu mestre até os dias de hoje, e ele estava fazendo uma pequena apresentação assim, na rua, uma esquina, divulgando ali o trabalho com alguns alunos. Então foi meu primeiro contato, foi o primeiro momento que eu vi. Lembro como se fosse hoje. Que legal. E aí, com essa apresentação que ele fez, né? Levou a capoeira de dentro da academia para a rua, e aí as pessoas passam a conhecer, a ver, e aí uma garotada da rua ali começou a praticar. E um vizinho meu, que era muito amigo meu, começou a praticar também. Não é mais? E aí ele... Hã? Não é mais amigo? Não, muito amigo meu. Tô brincando. Muito amigo meu. E aí o que acontece? Ele começou a praticar e a gente jogava bola e tal. E aí, quando a gente estava junto ali brincando, tudo, ele me ensinava algumas coisas da capoeira, né? E essas coisas, e aí eu fui tomando interesse, mais coisas bem de iniciação mesmo, que ele ia aprendendo lá, também estava iniciando. E aí eu comecei a encher o saco da minha mãe, pedir, pô, gostei, quero aprender a capoeira, né? Não sei se dá para virar a câmera aqui. Ah, Aí ela vira. Ó, essa é a pessoa aqui, esse é o rapaz que eu comecei, que me levou para capoeira, esse chamado outro, Caetano. e esse outro quem Esse é? é o meu amigo, esse outro sou eu aqui, esse Oreudinho aqui sou eu. Caraca, legal. Tá? E aí, essa pessoa, esse amigo meu, me dava alguns toques, eu gostei da capoeira e com muito custo, minha mãe me levou lá. Minha mãe é uma pessoa, até os dias de hoje, muito protetora, assim, sempre teve um cuidado muito grande com os filhos, né? Legal. E aí ela me levou lá, né? E aí no dia, se eu não me engano, 25 de maio de 95, foi minha primeira aula, foi um sábado, né? Essa primeira aula que eu fui fazer, o mestre dava aula numa associação de bairro. Ele que levou a capoeira para esse bairro aqui da Zona Leste chamado Itaim Paulista, Ah, que foi é ele que levou? uma... Não para o bairro, não para o bairro Itaim Paulista, não para o bairro Itaim Paulista, mas para a nossa comunidade ali, Ah, né? Na sim. nossa comunidade, né? Itaim Paulista tem um pessoal mais velho, mestre Capitão, mestre Guilhermão, É os mais mesmo, antigos Guilherme. aqui do bairro, Mas na nossa região aqui, ele que levou a capoeira para essa região que eu morava, no caso. E aí, partindo daí, eu comecei a praticar capoeira, né? E, e os anos foram se passando, né? Essa aqui, vou virar aqui novamente. Essa aqui foi a primeira turma do mestre, né? Na associação onde a gente, né? Era a turma que ele ensinava. Você estava aí no meio Então, já? tava. Ah, você fez parte da primeira turma, então? Fiz parte da primeira turma dele. Fiz parte da primeira turma. E hoje ativo tem bem poucos, né? Assim, depois mais para frente eu posso citar alguns. Mas que iniciou com ele capoeira, só tem eu e o Mazinho, que hoje ele faz parte da Badá Capoeira, é um historiador chamado de Mazinho. O apelido dele na capoeira na época era Canabal, Ah, mas é o Mazinho, um Rastafari, ele faz umas palestras e tal. Então eu e ele é os únicos que continuou, que iniciou com o mestre e está até os dias de hoje. Tem outros capoeiristas que passaram sei. pela Depois, né? escola. Legal. Passaram, que chegaram lá já capoeirista, mas que iniciou com o mestre só tem nós dois. Que bacana. Interessante, né? Parece que foi a capoeira te chamando para a sua casa, né? Bateu, ô, meu irmão, ô, vem para capoeira. Sim, Interessante. foi Agora, mais ou menos. o que me interessa mais, que é a minha provocação para todos que eu venho conversando aqui, tudo bem, você foi para capoeira, você gostou, mas você consegue identificar exatamente o nível, o tipo, ou a qualidade de sentimento que fez você gostar da capoeira, tá ok? Ou o objeto, a situação, o que foi. Alguns se ficam encantados com um salto mortal, outros com um golpe, outros com toque, outros com canto, outros com o conjunto em si, outros por nada. Foi lá, tem interesse e passou a gostar depois. Você consegue identificar em você aquele momento?
Então, foi amor à primeira vista, né? Eu posso dizer diretamente assim. Mas foi uma coisa que foi inflamando, vamos dizer assim. Gostei do movimento, gostei do primeiro momento, e foi uma coisa que foi me tomando até me tomar por completo, né? Porque o que acontece é que a capoeira na minha vida, ela sempre foi tudo. Eu tive a minha fase criança foi na capoeira, a minha fase adolescente foi na capoeira, a minha fase adulta está sendo na capoeira, e se ela permitir, Deus quiser, a minha velhice também vai ser na capoeira. Então, é assim, é como se ela fosse me seduzindo. E a cada momento, a cada roda, a cada treino, a cada, a cada, a cada encontro, né? Eu me lembro que, como eu falei, né, minha mãe sempre foi uma pessoa muito protetora, então eu não saía assim, não era um garoto de rua, vamos dizer assim. Então, eu só saía com o mestre. Então, eu tinha 10, 11 anos, 12 anos, eu só saía com o mestre. Então, quase que todos os batizados que ele resolvia me levar, eu ia. Então, a capoeira foi me tomando. Então, os jogos, eu não me cansava de ficar 2, 3 horas batendo palma e assistindo os mestres jogar. Eu ficava aguardando o tempo que fosse para poder me passar um pandeiro para me tocar. Em muitos eventos, como tinha, nem todo mundo praticava instrumento, né? E os batizados da escola na época, que eram batizados fechados, quando tinha as rodas que professores e mestres iam jogar, eu com a primeira graduação, eles passavam o berimbau para mim, porque não tinha quem tocasse. Então eu era pequenininho e eu tocava berimbau. Tem um registro disso. Pequeno, tocando berimbau em evento. Então, assim, a cada momento, a cada situação, aquilo foi me tomando de um jeito assim inexplicável, né, Messi? Mas então eu não tenho nada específico, mas eu tenho que a cada momento foi algo que foi sendo construído, esse sentimento. Que legal. O que eu acho interessante aí é a disponibilidade da sua mãe deixar você sair com uma pessoa. O mestre Sombra não era íntimo da sua família, não, né? Conhecendo Não. Então era um desconhecido que sua mãe passou a confiar, deixou você na guarda dele por alguns meses da vida. Olha, sim. Que coisa absurda, né? Que coisa interessante isso, porque eu, por exemplo, apanhava para ir na capoeira. Eu era marginal. A sua mãe te levava lá, quer dizer, porque ela confiou na capoeira, confiou no mestre e confiou em você também. Isso é maravilhoso. Eu não tive isso. Que foi porrada. Sim. Sim, mas é que assim, né? É muito novo e, né? Eu sempre fui um menino muito franzino enquanto criança, né? Então, eu já tive uma dificuldade até para nascer, tem uma história toda aí, né? Quase que não vem ao mundo, enfim. Rapaz, então, não, vou fazer uma falta. Assim, Opa! Não faz isso não, meu. Coração. Ô, mestre, caiu aqui a conexão, saiu sozinho. Não, faz parte. Então, como eu estava dizendo, então, assim, o mestre ganhou essa confiança, né? E por conta disso tudo, né, eu tenho ele como um pai, não tem como não ser, né? E então, assim, essa iniciação foi mais ou menos isso, né? O seu amigo, ele ficou quanto tempo contigo? Então, ele chegou até a terceira graduação, até o cordão azul. Pô, que legal. Aí depois a vida tomou outros rumos e ele parou com a capoeira. Mas a gente ainda ficou um bom tempo, né, com essa turma aí. Eu tenho aqui também 2 registros do meu primeiro batizado. Deixa eu ver. Esse aqui sou eu e minha mãe. Que legal, cara. Essa já é a primeira corda dela? Ela foi minha madrinha, né? Na época, os batizados aqui, da gente que vinha da linha tradicional, né? Os padrinhos não eram os mestres, né? Era um familiar. Familiar. E aí, e aqui é o mestre Sombra. É o Sombra aí, né? Era
É, na quadra de uma escola. Na quadra de uma escola. E aqui está o Mestre Sombra. Aqui é um jogo que eu estou fazendo com a pessoa que me batizou, Não que é o lembro. finado Marquinhos. Ah, Marquinhos. Esse Marquinhos, ele é primo do Mestre Sombra, mas ele foi aluno da Mestra Mara, em Guarulhos. Ah, que legal. Muitos anos. Ele foi aluno da Mestra Mara. Ó, que E fantástico. aqui era eu e outro parceiro que eu tive também de treino, chamado Buiú. Buiú. Também era, tivesse seguido na capoeira, era um grande capoeirista. É, né? A capa E escolhe. aqui eu também tenho E aqui eu tenho outro registro, já mais velho um pouco, recebendo um cordão de estagiário, azul e amarelo. De que, uns 16 anos aí? 14, 16? Acho que 14 ou 15, não me recordo agora. Que legal. Aqui está o mestre Caverna e o Caverna, mestre Zé. esse Zé. Isso, mestre Caverna e o mestre Zé. E aqui eu com 17 anos recebendo o cordão de aluno formado, Caraca, cara. que era o trançado, cordão azul, amarelo e verde. Esse é o Sombra. Aqui aos 17 anos. Isso. 17 anos? Era pequenininho, Não, né? perdão, mestre. Não, confundi as bolas aqui. Aham. Como os batizados na época eram de 6 em 6 meses, nessa época aqui na escola era de 6 em 6 meses. Eu tinha 13 anos nessa época. Sim. Tá pequenininho, né? Eu tinha 13 anos, 17 não, tinha 13. Ah, sim. Eu recebi uma graduação no início do ano e no final do ano eu recebi a outra. De aluno Né? Assim, mais ou graduado. menos como se fosse aluno graduado. Então, essa é uma parte aí da iniciação minha na capoeira. Fantástico, cara. E é legal, você tem todos os registros, né, meu? Putz, é muito, muito importante. Eu tenho, Cadê mestre, eu você? tenho tudo documentado. Eu tenho tudo documentado porque eu sei que isso aqui é a minha história, né? E aí tudo que eu posso ter, assim, de registro eu tenho. E falando nessa situação da minha iniciação, tem um ponto que eu acho bacana falar, que, como eu falei, né, minha mãe é uma pessoa super protetora, tal, e assim, as aulas durante a semana à noite, eu não frequentava, eu só frequentava aula de sábado. Porque à noite ela tem um bar até os dias de hoje, né? A maioria dos capoeiristas, acho que só o mestre dela não chegou aí lá ainda, mas vai ter essa Cuidado. oportunidade. Pô, vai ter sim, comer o feijão da dona Cissa. Então, ela sempre trabalhou até tarde, não tinha como me levar até a academia. E aí tem uma pessoa que eu gostaria de mostrar, que é uma aluna do mestre, a Magá, foi uma pessoa também muito importante para mim, porque eu gostava tanto de capoeira que não me interessava assim tanto essas coisas de brinquedo, bicicleta, tal. Eu gostava mesmo de capoeira. E aí ela passou a me levar para academia. Ela passava em casa e me levava para academia na semana. E era a minha maior felicidade. Que é essa pessoa aqui. O nome dela é Magá. E ela que me levava para academia junto com os filhos dela. Olha só que fantástico, hein? A foto um pouquinho embaçada, mas aí, ó. Né? Então é uma pessoa também muito, muito importante na minha trajetória da capoeira. Que legal. E eu gosto da sua generosidade de mostrar as pessoas que apoiaram, porque é importante, porque é a formação Eu tenho. da história, né? E você é um privilegiado. Eu tenho algumas fotos antigas minhas, mas era instrutor para frente. As primeiras, tinha a mínima condição de tirar foto, e se alguém tirou, não tem acesso. Mas é Tava no técnico. interessante, porque você, como tantos outros, né, passaram a infância na capoeira. E com mais contundência ainda, passar a adolescência na capoeira é algo muito específico. Eu passei pela minha adolescência na capoeira e eu não vi a adolescência. Eu não experimentei aquelas revoltas. Tinha um pouquinho, é claro, impossível não ter. Mas a capoeira como um ideal, ela acaba nos suprindo. Sim. Como é que você se comportava da transferência da sua infância para a sua adolescência? Porque se tinha duas coisas antagônicas, né? A tua vida pessoal, Sim. que tinha conflitos, e a capoeira, que tinha conflitos, mas tinha muita alegria, né? Como é que era? Como é que você processava isso? Então, mestre, foi como seguir com a minha infância, né? Foi na capoeira. Minha adolescência,
também foi na capoeira, né? Assim, eu estudava, né? Completei o colégio, mas eu comecei a dar aula de capoeira, mestre, eu tinha 17 anos. Muito legal. Quando eu comecei a dar aula, eu já assumi uma turma. Eu com essa idade de 12, 13, 14, o aquecimento das crianças era eu que puxava, muitas das vezes a aula das crianças era eu que puxava. Então, acho que a capoeira me fez maduro muito cedo. Tudo na minha vida, e principalmente na capoeira, foi precoce. Mas foi precoce só na questão da idade. Foi como se a capoeira já tivesse me preparando para tudo, vamos dizer assim. Então, a minha adolescência foi na capoeira. Eu não me importava tanto com sair, tanto com curtir, entendeu? Isso não era, nunca foi o primeiro plano, né? Eu fui mesmo na capoeira, né? Na época, o mestre tinha muitos formados. Tem o irmão dele que eu vou citar daqui a pouco, o mestre Aventura, os irmãos dele que também davam aula, professor Sorriso. A escola aqui na Zona Leste, ela era grande, tinha muitas academias. Então, assim, eu saía de manhã e voltava em casa à noite. Num sábado, por exemplo, e eu ia para 4 academias. Ia 2 de manhã, 2 tarde e à noite ainda em outra. Passava o dia de academia em academia, comendo pão na padaria e estava feliz. Era desse jeito, né? Era desse jeito. Mas isso é fantástico, ô Gafanhoto. Você falou aí, ó, o mestre Jaguara, grande mestre Jaguara, grande irmão, grande amigo nosso, é isso aí, tá? O Gafanhoto. Bacana, um abraço, mestre Jaguara. Só que é engraçado, você falou da maturidade da capoeira na sua vida. Você sentiu a capoeira como algo natural. Era um percurso Foi. No novo a capoeira não interveio você e não desviou o seu caminho. Ela melhorou o seu caminho. E você me falou Melhorou. que começou a dar aula de capoeira com 17 anos de idade, que já estava muito envolvido com ela. Eu sempre falo, e algumas vezes muito repetitivo mesmo, que é importante falar algumas coisas, e a minha concepção é o seguinte: o tempo não amadurece ninguém. É impossível o tempo amadurecer. O que amadurece a pessoa são os estímulos que ela tem. Porque a pessoa pode passar 90 anos de idade, vai passar a vida assim televisão. Isso se torna um idiota. independente da idade, né, mestre? Exatamente. Independente da idade. Independente. Os estímulos que você vai ter é que vai fazer o processo mental, espiritual, cognitivo, de perspectiva para o teu amadurecimento. E, cara, quantos estímulos a capoeira te deu para você amadurecer precocemente? Nossa, muitos. Muitos. Né? Se for delinear muitos. Lá e falando. Do jogo, de observar a roda de capoeira, os acontecidos, a própria musicalidade, a você estar perto dos mestres, escutar as conversas que às vezes eles permitiam, porque eram outras épocas, a gente não tinha tanta liberdade assim. Sim. Esperava muito a hora para fazer tudo, né? Não era, né, como hoje é assim, mais fácil e prático. Então, foram muitos estímulos, né? No meu desenvolvimento, né, de modo geral, a capoeira tem uma intervenção muito grande mesmo, né? Em todo assim, percepção, cognição, a minha sensibilidade, eu posso atribuir que 90% a capoeira que me deu. Olha que fantástico. Então, você seria 90% menos sem a capoeira hoje? Acredito que sim. Entendeu? Sim. Porque para quem não conhece a capoeira, está aqui assistindo, o que a gente está falando aqui? Porque a capoeira é valendo, que vai muito além do que as pessoas veem. Dentro da roda de capoeira, eu sou estimulado emocionalmente para a agressão, para a aminosidade, para o amor, para o ódio, para estar querendo abraçar o seu amigo, para estar com raiva do amigo. E tudo isso, se eu sentir muito amor, eu tenho que controlar. Se eu sentir muita raiva, eu também tenho que me controlar, porque a capoeira provoca a gente, entendeu? Então, quer dizer, as nossas emoções ficam assim, ó, borbulhando. Eu preciso o quê? Achar o equilíbrio. Você sabe, se você se desequilibrar emocionalmente na roda de capoeira, você machuca alguém, se machuca, o que começa faz? Dá licença. Então, você precisa estar centrado. Independente se você tem 8 anos de idade, 10 anos, 15 anos, 40 anos, 50 anos. É necessário ter o controle emocional
para se desencadear em uma briga ou ficar reprimido, né? Você tem que se vencer. Você é reprimido na roda de capoeira, alguém te tira, alguém quer lutar contigo mais forte, e você é muito novinho, você tem que ou ter a capacidade de sair fora e se controlar. Já aconteceu, o cara queria me bater, eu era moleque novo, o cara já mais manjo, eu tinha que sair e ficava ali nervoso, né? Alguns choravam, eu ficava nervoso, tipo assim, com raiva do cara, mas tinha medo, porque o cara já era formado, eu era iniciante, o cara já homem, o moleque 12 anos de idade, como eu vou brigar com o cara? Eu queria pegar o cara, matar o cara, mas fica com a polícia, se acalma, se controla. Então, quantos estímulos a capoeira te deu, Gafael? Nossa, muitos, para muita coisa. Com certeza. Para muita coisa. Com certeza. Tudo assim, na verdade. Pode falar, mas. Eu não posso terminar aí. Então, você, por exemplo, que vivenciou, que você vivenciou e foi um professor precoce, com 17 anos de idade, que é normal. Eu comecei a dar aula com o meu mestre, eu tinha 18 anos, por aí, 19, um pouquinho depois, né? Porque ele era diferente. Ele estava sempre dando aula. Mas a capoeira traz para a gente essa precocidade muito grande. E você que viveu, cara, você já é com a sua idade que você tem, você é um rapaz jovem, não é tão novo, mas tá numa idade boa, de ápice de trabalho, força física, de qualidade. Você já é uma mini biblioteca ambulante. Se for tirar de você a informação que você tem, do que você viu, compõe-se um livro. E isso é importante. Concorda? Dá para se aprender alguma coisa, né? Porque, como eu falei, né? Até o presente momento foi a minha vida toda, né, mestre? Eu posso dizer que minha vida inteira assim foi dentro da capoeira, né? Então, algo de bom vou ter sempre para atribuir. De ruim, de ruim o mundo já está cheio. Né? Agora, algo de bom para a capoeira crescer, para acrescentar, né? Eu acho que eu já consigo. Até por isso né, tive e tenho muitos adeptos aí que me seguem, que me acompanham, então acho que não é à toa, né? Porque algo tem-se para oferecer positivamente. Exatamente. E você, pelo que eu percebo, você houve você transferiu tecnicamente, esteticamente, a sua concepção de capoeira de um estilo para outro, entendeu? Como é que Isso é uma história muito longa. Então, eu vou chegar lá. E outra coisa também que eu quero falar depois é porque, por incrível, engraçado aí, né? Você foi chamado pela capoeira com a roda de rua. E você hoje mantém uma roda de rua, entende? Sim. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tem tempo ainda. Sim. Até meia-noite é dia. Maravilha. Assim, né, Messi? Uma coisa que eu acho bem bacana, né? O senhor vem fazendo muitas lives. Eu vi o Mestre Chocolate fazendo muitas lives, acompanhei. E as que eu posso, assim, acompanhar. E durante esse período de pandemia, né? Uma mudança total aí que a gente está se adaptando e aprendendo a conviver com isso. O que eu acho bacana é as pessoas entenderem e passarem a conhecer um pouquinho da história de cada um. Sim. Quando a gente passa a conhecer um pouco da história do amigo, a gente passa a entendê-lo, a respeitá-lo mais, a conhecer a sua história. E toda a história tem um valor, né? Eu penso que a gente não nasce num berço de ouro, né? Todo mundo luta para conquistar algo e para chegar até em tal lugar. E tem aqueles que, assim, querendo ou não, são privilegiados, né? Porque já nascem dentro da capoeira, assim, com muitas coisas que o beneficiam, para aqueles que sabem utilizar aquilo. Sim. E tem muitas histórias na capoeira, como a minha, eu admiro a questão da garra e da busca que eu tive até os dias de hoje, né? Porque quando o senhor entrou nesse ponto aí da minha transição na capoeira, é algo que só aconteceu porque eu sou muito perseverante naquilo que eu acredito. Então, senão muita gente já teria desistido no meio do caminho. No meu caso, por exemplo, porque eu fui um pai também precoce na capoeira, né? Quando o mestre parou com a capoeira,
porque teve um momento que ele chegou a parar com a capoeira, Olha, com as aulas. E foi a hora que a escola caiu no meu colo. Eu também era muito jovem na época, né? Nessa transição, mas para o senhor entender, para me voltar um pouquinho atrás, foi mais ou menos assim. A nossa escola de capoeira, a União da Bahia, ela foi fundada em meados dos anos 90. Né? Quando eu comecei a capoeira, a escola ainda não tinha sido fundada. A Academia do Mestre era chamada Academia de Capoeira Libertação da Senzala. olha, Esse era o nome da Academia do Mestre Sombra. interessante. Naquela época, aqui na escola, e eu acho que em muitos lugares em São Paulo também era assim. Quando o aluno se formava professor de capoeira, ele não seguia usando o mesmo nome da Academia do Mestre, ele montava a sua escola. Não era assim, mestre? Exatamente. Então, ele montava a sua escola. Então, os descendentes do mestre João, que é o mestre fundador da escola, que ele também, quando veio da Bahia para São Paulo, veio montou a sua academia de capoeira no bairro do Jardim Nélia, chamada Academia de Capoeira da Bahia. Jardim Nélia é um bairro aqui do Itaim Paulista. Perfeito. Academia de Capoeira da Bahia. Ele é um capoeirista baiano, já veio da Bahia para São Paulo como professor de capoeira, montou a sua academia. A sua formação em São Paulo deu seguimento com o mestre capitão. Ele foi reconhecido a mestre pelo mestre capitão. O mestre Sombra, o mestre Aventura, o Sorriso, que era um dos irmãos mais novos, e o Bojereba, que era o irmão mais velho, já vieram também da Bahia capoeirista. Quando chegaram em São Paulo, ingressaram na escola do mestre João, né? E aí, com o tempo, eles também se formaram professor e montaram as suas academias. Então, todos os formados do mestre João foram montando as suas academias e cada um com o seu nome. Lá na frente, quando surgiu esse papo de grupos de capoeira, começou a inflamar mais isso, aí eles decidiram se unir e montar a União da Bahia. União porque era uma aliança que eles tinham, eram os irmãos, e a palavra Bahia porque todos eram baianos. E os caras apaixonados pela Bahia, né? Todo baiano é apaixonado pela Bahia. Nossa, então, por isso... então. E aí, por esse motivo, ficou o nome União da Bahia. Muito legal. E aí eu ingressei, né, na Academia do Mestre Libertação da Senzala. Então, eles usavam o logotipo da academia nas costas e na frente o brasão União da Bahia, que é esses dois birimbalzinhos, um coqueiro e o nome União da Bahia. E aí, o que acontece? Era só um desenho assim, sem fundo, né, como se fosse um carimbo. Sim. Né? Nessa época, não tinha essas artes que tem hoje para montar um desenho, uma logomarca da escola. Né? Naquela época, era diferente. Muito diferente. Então, o que acontece? Em 2000, eu quero citar algumas pessoas que têm uma passagem muito importante na minha vida na capoeira, que se tornaram tanto referência como pessoas também que me direcionaram em algumas coisas. Além do meu mestre Sombra, que me iniciou, que me deu toda a iniciação na capoeira, que desenvolveu todo esse sentimento em mim, de ser capoeirista, o sentimento de ensinar a capoeira, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, porque ele também foi um cara muito carismático, eu não tenho um terço do carisma que ele tem assim para ensinar. O mestre... aonde ele parava para dar uma aula de capoeira, o espaço que ele pegasse, brotava aluno de um jeito que a gente ficava abismado. E o mestre, assim, foi um grande capoeirista na sua época, né? Mas a capoeira daquela época, que a gente vinha da linha da Federação Paulista, né? Pensando nos dias de hoje, era uma capoeira limitada. E mesmo assim, eles traziam muitos adeptos para a escola só com a força da presença que eles tinham. Era muito, muito, muito bacana, assim. E teve um rapaz que passou pela escola, treinou com o mestre uns anos, chegou até a graduação de monitor. Depois disso, ele se desligou da escola, montou o trabalho dele. E hoje ele está no Canadá, ele mora em Quebec. Ele foi a primeira... O senhor conhece ele, o senhor vai saber agora.
É o Cascavel. Ah, Você Cascavel. lembra do Cascavel que foi lá do Axé Capoeira? Sim, O Barrão, ele foi a primeira academia de capoeira do Axé Capoeira em São Paulo. Mas legal. ele teve uma passagem muito significativa na nossa escola. Não Vou sabia. mostrar aqui dois registros com ele, ó. Aqui foi um batizado, Cascavel novinho. Novinho. É. E aqui, mestre, é ele. Vamos ver Deu foco, deu foco. Tá dando foco. se o foco vai. Isso. Ó, aqui é ele e aqui sou eu tocando pandeiro. Fantástico, cara. Ó, acho que assim vai vir melhor. Olha ele aí, mestre, o Isso, rosto dá dele. pra reconhecer. Vocês gastaram dinheiro em foto, hein, meu? Isso era caro pra caramba na época. Mas os alunos, né, tiravam muita foto e com o tempo os materiais da escola veio tudo para minha mão. O pessoal que foi parando foi me dando. Não era Eu você que tenho, eu tenho tirava, uma não? série. Você, Não, você herdou isso também? o pessoal foi me dando e aí foi parando. Ó, garoto, eu tenho umas fotos lá e eu tenho um acervo aqui muito gigantesco das coisas da escola. E o Cascavel, mestre, Fantástico. quando ele saiu da escola, ele montou um trabalho, mas o Cascavel sempre foi um cara que teve uma visão também para frente, né? Ele saiu daquele sistema nosso tradicional, de cordel e tal, começou a buscar a capoeira estilizada, e aí foi quando ele entrou para a capoeira. Hum. O irmão do Messi Barrão, por incrível que pareça, é vizinho da minha mãe. Muitos capoeiristas já ouviu lá. Ele é vizinho da minha mãe. Inclusive, ele até frequenta lá o estabelecimento dela. E Legal. ele é o Maná, o apelido dele é Maná. E foi ele que fez uma ponte para o Cascavel entrar no Axé Capoeira na época. Hum. Então, quando o Barrão veio aqui, que ele fez aquele primeiro batizado do Axé Capoeira, em 2001, quando o Mestre Barrão veio para dar uma aula para a turma do Cascavel, o Cascavel me convidou para fazer essa aula. Aí foi eu e um outro amigo nosso. Sim. E a gente era capoeira tradicional, usava cordel, calça com lista. Quando chegou aquela galera do Canadá, os caras malhadão, malha branca, corda, uma movimentação, uma expressão diferente, eu me apaixonei por aquilo dali. Aí eu falei, puta, que bacana. E aí eu comecei a buscar um pouco mais daquilo dali. O Cascavel foi um cara que me ajudava em alguns pontos, né? Certo. Ele queria que eu treinasse com ele na época, tudo, mas eu e o mestre sempre foi uma relação muito forte, então não rolou, não Você, rolava. você lembra a idade que você tinha? Eu tinha. É porque o que acontece? Eu peguei esse cordão de aluno formado com 13 anos e eu fiquei com ele 5 anos sem trocar. Ah, O mestre chegava no outro evento e falei, mestre, agora não dá mais. Aí eu fiquei 5 anos. Então eu tinha mais ou menos, em 2001, eu tinha 17 anos. Eu nossa. tinha 17 anos nessa época. A Eu descoberta tinha 17 anos. na idade certa, né? A idade boa, meu. Isso. E Fantástico. aí, mestre, eu comecei a buscar isso. E quando foi em 2001, a União da Bahia rachou no meio. Olha Porque o só. que acontece? Eu buscando essa evolução, e o que eu fazia? Trazia para a escola do Mestre Sombra. Hum, E o mestre sempre foi um cara que teve a mente muito aberta para a capoeira. certo. Então, ele começou a digerir o que eu ia trazendo. Ó, mestre, vamos ver essa movimentação, a descida básica, tal. Vamos tirar essas listas. Então, ele começou a aderir a algumas coisas. Que O bom. mestre João já era um cara muito tradicional. Então, ele começou a dar o choque. O choque começou a acontecer aí. Porque o mestre João queria manter o tradicional e a gente era uma rapaziada mais nova e queria experimentar essa nova capoeira que estava chegando. Ah, então você foi Né? o pivô da coisa, né? Confessa. Também, também. Foi o pivô até do grupo, assim, né? Aí o que acontece? Aí o mestre João falou, ó, então vocês seguem com a escola, União da Bahia, que eu vou ficar só com o meu trabalho da Academia de Capoeira da Bahia e a gente leva dessa forma. Então, em 2001, foi quando o mestre João resolveu fazer o grupo rachou, e aí a gente fez o primeiro batizado da escola sem a presença, sem o mestre João mais estar na frente da escola. Deixa eu achar aqui um registro aqui, mestre. Tranquilo. Ó, Fantástica história, cara. assim,
E olha só, e esse aqui foi o primeiro batizado que nós fizemos da União da Bahia. Aqui eu já coloquei uma bandeira, coisa que a gente não usava. Sim, até com a visão, né? E já muda a visão. E eu coloquei também, Hum. deixa eu achar aqui uma O símbolo era outra o mesmo. foto. Era esse aí. Então, esse símbolo já é uma criação minha. Ah, Eu vou falar do símbolo. Eu separei uma outra foto aqui. Aqui, mestre. Ó, é que não tá todos, mas o pessoal da escola já tá usando uma camisa azul. tô vendo. Já tá usando uma camisa azul. Ninguém usava a camisa azul, é só a camisa branca, né? Então, e aí o que eu fiz? Nessa transição, o logo União da Bahia não tinha cor, era só um fundo preto, outro usava vermelho, mas era só o contorno, escrito Grupo de Capoeira União da Bahia, vi o nome do responsável que estava dando aula, e 2 berimbau, um pandeiro. Eu mantive o mesmo logo, mas eu coloquei o fundo vermelho e a borda azul, porque eram as cores da bandeira da Bahia. Ah, entendi. E aí eu reformulei o logotipo mantendo a mesma essência. Então, esse foi o primeiro batizado que a gente fez pela escola. Aí, no segundo batizado, a gente já conseguiu tirar as listas das calças, já mudamos o sistema para corda, e tudo com influência minha. Eu falava, mestre, eu comecei a trazer as coisas que rolavam no mundão da capoeiragem para a escola. A mudança começou aí. Entendi. Né? E também tentando trazer a movimentação para a escola, né? Para poder a gente se atualizar. Porque assim, mestre, nessa época, eu via vocês, o senhor mesmo, e muitos capoeiristas de São Paulo que são à frente até hoje, mas naquela época estavam em ascensão, por fita, por vídeo, e eu via assim que era uma capoeira diferente, era uma capoeira com uma técnica mais apurada. E como eu falei, em 2001, quando eu vi o pessoal do Mestre Barrão movimentando, eu já me apaixonei por aquilo dali. Mas diferente de muitos, né, não julgando, né, que cada um busca o caminho que quer para a sua vida. Eu acho que isso tem que ser dessa forma mesmo. Assim, Mas ao invés de sair e me afiliar numa escola assim, eu decidi fazer o contrário. Eu decidi trazer para a escola essa nova proposta da capoeira que tinha chegado em São Paulo aí. então, vamos filtrar isso aí. Tem muita informação e, cara, é muita coisa. Porque é o seguinte, a grande maioria dos jovens capoeiristas que não tinha contato direto com essa capoeira, que essa capoeira é capoeira praticamente carioca, né? Que também ela é capoeira do Rio. Um pouco em Recife, um pouco em Brasília e BH também. Algumas grandes metrópoles do Brasil, ela proliferou muito timidamente. Mas veja só, você sofreu uma imersão, né? E essa transformação, Sim. quer dizer, olha só, você estava jogando capoeira, se destacando dentro do seu grupo, auxiliando, já dando uma para o seu mestre, depois você percebeu que não é que você não aprendeu nada, você aprendeu muita coisa, mas o outro lado, dentro do palco, tem a plateia e tem os bastidores. Essa inovação é inovação de bastidor, de formação, de estrutura. Quer dizer, pelo que você mostrou na foto, você mudou concepção, sua perspectiva, mudou a estética, mudou o formato. Cara, como é que Literalmente, mestre. como é que você digeriu? Porque você tem 17 anos de idade. Acho que até chegar lá, porque 17 para 19 anos de idade, estava ainda oscilando e querendo aprender. Como é que se processa essa? Porque é uma mudança total. O teu mundo faz assim, ó. Cara, e você percebe que você é um capoeirista só, que não teve o apoio 100%, teve do seu médico, não teve do outro, e assistiu um momento sozinho. E talvez você estava com um universo gigantesco para você absorver. É como se você achou um tesouro. E quando você vai com a pessoa vê uma pedra. Não, pô, você quer um tesouro. Não, você é uma pedra, pô. Aí você tem que lutar para que a pessoa entendesse que isso é um tesouro. Então, quantos conflitos você teve internos? Só defendia como se lapidasse. Oi? Oi? Que era questão de ponto de vista, né, mestre?
que aonde Sim. você está enxergando uma pedra, você enxerga um tesouro, mas se você tiver força de vontade para lapidar aquela pedra e transformar ela em algo valioso, né? E a União da Bahia, eu acompanhei muita coisa na escola. Então, como eu falei, eu criança, eu desenvolvi muita percepção, porque eu vi, na verdade, assim, não tinha tantas crianças assim. A gente treinava um grupinho de criança, mas era mais adulto, então sempre convivia muito com adulto. E assim, nessa fase aí, dessa transição da escola, foi quando eu trouxe também o sistema de corda para a escola. Foi uma coisa também. Voltou. Voltou. Opa, voltou. Então, foi um outro choque. Nesse segundo choque da corda, aí houve outro rachada da escola no meio. Porque o mestre Sombra, eram dois mestres, era o mestre Sombra e o mestre Aventura, dois irmãos, Certo. dois grandes capoeiristas. No primeiro momento, eles ficaram juntos. Quando a gente passou a trazer mais coisas dessa capoeira estilizada, capoeira contemporânea para a escola, o mestre Aventura não aceitou as cordas. Falou, não, corda, a gente é da federação. Aí houve outro rachada no meio. Aí o mestre Aventura seguiu com a outra escola e o mestre Sombra ficou sozinho com a União da Bahia. Tá, mas peraí. Quando ele não aceitou as cordas e você trouxe as cordas e percebeu a negação dele, dentro de você, como é que você se sentiu? A gente se sente assim, olhando na questão pessoal, na nossa relação, e ainda mais o mestre Aventura, que é irmão do mestre, também me viu engatinhar na capoeira, também não deixava de ser meu mestre, porque a gente fazia muita aula com ele, estava sempre junto com ele, era meu padrinho na minha graduação de aluno formado, né? Eu me senti mal durante um tempo. Depois eu passei a perceber que as coisas aconteciam conforme a natureza pedia. Naquela época, mesmo com 19, 20 anos de idade. Então, durante assim, o primeiro momento, eu me senti mal, porque deu a impressão que eu que estava causando essa discórdia. Mas, assim, não teve discórdia, né? Assim, só a ideologia da escola que passou a ser diferente e o mestre não aceitou. Então, o que acontece? Aqueles que não se identificando com a nova proposta, foi criando outros caminhos. Mas o mestre Sombra sempre ia acreditando naquilo que a gente ia trazendo. Porque também tinha eu que era assim o protagonista, vamos dizer, da situação, mas tinha aqueles outros formados dele que também abraçava a causa. Então vinha fortalecendo a ideia. E o mestre acreditava. Tanto acreditou que a União da Bahia hoje, né, ela é conhecida mundialmente. A gente saiu daquela coisa de grupo da periferia tradicional e eu consegui levar a União da Bahia hoje para o mundo. E isso, para mim, é uma vitória, né? Porque, às vezes, de repente, se a gente ficasse naquela mesma proposta, a gente não tinha saído daquele mundo que a gente vivia. Entende? Preso, né, então, no ambiente, não tem jeito. Sim. Né? Então, era um pensamento que já não cabia mais para mim. Eu via capoeira com uma coisa muito maior do que aquela coisa de grupo fechado. Batizado era só entre nós, não tinha visita. Era uma coisa meio complicada. Então, assim, essa transição foi isso que aconteceu, mestre. Né? Então, eu trouxe a logomarca para a escola, eu mudei o logotipo na proposta sem perder a essência do desenho, trouxe o sistema de graduação, criei alguns sistemas. No começo tinha um sentido, mas depois eu comecei a estudar o que eram as graduações de corda, eu vi que não tinha. Então eu mudei o sistema, né? E sempre com o aval do mestre. Aí depois nós passamos a usar o sistema da Abadá Capoeira durante um tempo. Mas eu passei a discordar do sistema da Abadá Capoeira nas cordas de aluno graduado. Sim. E aí foi quando eu conheci o mestre Nenê, da Ginga Brasil. O senhor caminhou por lá, né, sabe, do sistema de graduação. Sim. E eu comecei a observar o sistema do mestre Nenê da graduação nas cordas de aluno graduado.
Aquilo me agradou O mais. sistema foi eu que montei. Aí, mestre, então tem influência do seu trabalho na nossa escola. Olha só. Olha como que é, como é. Por quê, mestre? A corda de aluno graduado lá são 4 cordas, correto? Azul, azul e verde, verde, verde e roxa. Exato. E eu ficava pensando assim, mestre, se um cara pegar a corda azul e começar a dar aula de capoeira e ele trocar graduação no mínimo de 2 em 2 anos, ele vai chegar na verde e roxa, ele vai ter 8 anos como graduado. Ele vai ter um aluno graduado e ele vai ser aluno graduado. Não faz sentido. Exatamente. E aí eu conheci o mestre Neném, estava pegando instrumento com ele, e aí eu comecei a estudar essa graduação, que agora o senhor acabou de revelar que foi o senhor que montou, que a corda verde, verde e roxa era de instrutor. Exatamente. Aí eu falei, ó, faz mais sentido. Sim. Faz mais sentido. E aí eu passei a aderir, mestre. Só que assim, as 2 primeiras cordas da escola, eu tenho a corda cinza e cinza amarela, porque eu trouxe uma símbolo. A cinza e a cinza amarela são as primeiras graduações do grupo Muzenza. Exato. Cinza e cinza amarela. Então, eu trago a simbologia da pedra como primeira graduação, né, da questão da cor, né, do cinza da pedra, porque é uma pedra bruta a ser lapidada. Exatamente. Então, o nosso sistema hoje de graduação, ele tem um pouquinho do sistema de vocês, tem um pouco do sistema da Badá, tem um pouco do sistema do Grupo Senzala, e eu acho que eu trago uma ideia bem bacana nesse sentido. Então, foi uma mudança que eu também fiz, até mesmo falando de graduação rápido, foi a mesma mudança que eu fiz em 2014 ou 15, porque o senhor teve presente em 2013, quando o mestre me reconheceu com a corda de mestrando, lembra? Sim. Né? Com surpresa, né? Até rolou um bate-papo, o senhor estava junto, né? Até apoiou a ideia, a proposta. Mas quando eu recebi a corda de mestrando no nosso sistema, que é a corda marrom e vermelha, durante o tempo, aquilo também ficou me cutucando a cabeça, porque eu parei para pensar e eu fiquei analisando essa nomenclatura. Mestrando foi uma coisa colocada pelo mestre Camisa, na época, a palavra, na capoeira, na graduação. E quando ele criou essa graduação, ele criou na corda vermelha. E aí eu fiquei matutando e pensando, falei, então a gente está indo contra a criação de quem trouxe isso para a capoeira. Então a gente passou a usar contramestre. Eu falei, mestre, vamos passar a usar contramestre. Na marrom e vermelho. E não mestrando. Na marrom e vermelha, porque são 2 cordas, né? A corda inteira e a meia corda. Então, assim, a marrom e vermelha, como contramestre, porque não sai fora da ideologia da criação do mestre Camisa. Então, foi uma outra mudança que eu fiz também em 2014 para 2015. E vi também que muita gente que usava a corda marrom e vermelha como mestrando, passou a usar contramestre. Indiretamente, eu percebi. Pelo menos você pensou, né? Porque veja só, Sim. Eu também fui muito crítico a essa situação, porque aquilo ali é uma criação isolada. E eu estava num evento, não vou falar que evento era e nem quem é a pessoa, quando eu vi a pessoa chegando, amigo como o nosso, de corda branca. Eu fechei a cara, olhei para ele assim, ele percebeu. Você não gostou, não? Não. A minha opinião não importa. No outro evento, ele chegou com a vermelha e branca. Eu fiz a mesma cara, me assustei. Pô. Mestre, ele falou a mesma coisa. O senhor não gostou, não, mestre? Eu falei, não, cara, não importa a minha opinião, não. Eu falei a mesma coisinha. No outro evento, a pessoa de corda vermelha. Eu, tudo bom? Como é que vai? Abracei. Sabe como é que é? Acho que a pessoa tem que pensar. Não que. Antes de tudo. Antes era modinha. Porque era a tendência. O cara cria um negócio, adota sem refletir, sem pensar, sem ver a proposta, por que esse nome, entendeu? Porque várias nomenclaturas, porque tipo de coisa. Se você analisar, você vai falar, pô, não serve para mim. E não serve para ninguém. Não tem lógica. Quer dizer, é a minha opinião, não estou criando julgamento. Sim. Serve para quem criou para a escola dele. Perfeito. Aí eu vou adotar cegamente, sem pensar a proposta dele e as consequências que eu vou ter em relação a isso. É que nem a corda preta, que foi criada legitimamente pelo Capoeira Brasil, foi o Sabiá, Paulão e Boneco. Aí eu estou no interior de BH, chega 3 amigos meus de BH, estou em Minas Gerais, chega 3 amigos meus de BH, de corda preta, e 0 corda vermelha. Eu estava no berimbau assim, passaram assim, eu fiquei olhando assim, até deu o berimbau, dizem para quem? Foi até dos caras. Pô, o que está acontecendo?
Pô, mestre, todo moleque hoje é corda preta, é corda vermelha. A gente mudou. Meu querido, quem tem que mudar é eles, não é você. Daqui a pouco tá todo mundo de corda preta, você vai usar o quê? Rosa? Então, eles até ouvindo aí, que tomara que escutem. Falta muita fragilidade e firmeza. Por você foi chamado da porta da sua casa, entrou precoce na capoeira, tocou berimbau como criança, 17 anos estava dando aula de capoeira, com 19 começou a 18, 19, essa transformação, lutou contra a sua falta de credibilidade pessoal, porque quando pega uma coisa nova, chega um momento que você mesmo duvida de você. Será que é isso? Sim. Mas você vai acreditar que, porra, é algo maior. Porque quando é algo maior, a gente não sabe o que é. Só sabe que é algo maior. Não sabe onde vai dar. E lutou contra todo mundo para provar o teu valor e provar que você estava certo. Porque você é um protagonista. E a questão da corda, pô, parabéns, porque eu adoto contramestre e vai ser contramestre sempre, entendeu? E vermelho e branca, eu jamais vou usar. Quem me der, se alguém me der, porra, eu até recebo, bacana, vou guardar na minha parede, na minha cintura só vai vermelha. Porque tem toda uma tradição, toda uma história da corda vermelha. A primeira corda de graduação foi vermelha, entende? Então você fica malogrando a história por causa da sua própria vaidade. Quer dizer, foi até um desabafo meu. Desculpa aí, a life é tua, foi mal. Não, mestre, mas essa troca né, das informações e o que o senhor traz para agregar, para mim é muito importante porque confirma que foram caminhos que eu acredito neles, né? E vindo do senhor, que é uma pessoa que tem uma bagagem, então confirma muita coisa para mim. E dentro disso tudo, né, essas reflexões minhas, eu tento ser coerente com tudo na capoeira, porque as coisas têm que fazer sentido, né? As coisas têm que fazer sentido. Então, nessa transição foi isso que aconteceu, né? A minha paixão pela capoeira contemporânea. Em 2003, 2002, 2003, eu conheci um capoeirista chamado Macadinha. Esse capoeirista, ele veio do Piauí, ele foi aluno do Paulinho Velho. Ele foi um corda verde do Paulinho Velho. Legal. E ele viveu uma época desde a senzala, né? Sim. Na transição deles para Abadá. Quando esse cara chegou aqui em São Paulo, ele passou a treinar com o Tucano. Certo. Passou a treinar com o Tucano. E numa época que tinha aquela rapaziada antiga do Tucano, Beto Caninana, Casquinha, Nego. Então ele chegou numa época bem cascuda. É. E aí esse cara, como todo capoeirista, onde ouve capoeira, vai lá ver, conheceu um pessoal nosso da escola e veio até a sede. Quando ele me conheceu, ele endoidou por mim. Pela minha vontade de capoeira, tal. E aí a gente... Só que assim, ele não chegou a fazer trabalho aqui na Zona Leste de capoeira pela Abadá Capoeira. Quando ele nos conheceu, ele estava parado, porque ele estava com a lesão no joelho. Mas esse cara começou a me dar aula, né? Com a permissão do mestre. A gente começou a treinar, bater treino. E foi um cara muito importante para mim, porque ele foi um cara que me lapidou. Porque eu fazia a movimentação, mas era uma coisa meio sem sentido, né? Como se fosse aquela época dos capoeiristas que estavam aprendendo a movimentação por fita cassete. Sei. Então eu ia numa roda, eu via um movimento, eu via outro, tal. Mas aí ele não, aí ele começou a me dar uma orientação com sentido, de treinamento, né? Então ele foi um cara, né? Lapidou e passei. E aí eu passei a entender nomenclatura, o posicionamento do pé, da mão, da cabeça, o encaixe do quadril, porque, entendeu? Esse cara é esse aqui, ó. Vamos ver se melhora. Não estou lembrado dele, não. É que o rosto não está dando para ver direito. Ele está onde hoje? Ele continua residindo aqui na Zona Leste, mas ele não está mais na capoeira. Não está mais na capoeira. Mas ele fala assim que tem um orgulho imenso de mim, porque eu fiz parte de uma única escola a vida toda
e fui aluno do mestre, mas eu aprendi capoeira também com muita gente. Sim. Então, não posso dizer que eu aprendi capoeira com uma pessoa só. E esse é uma pessoa que me lapidou muito na capoeira. A gente treinava assim, e é um cara fanático por capoeira, e a gente não tinha dia, não tinha hora para treinar. Treinava até no meio da rua, tava conversando, daqui a pouco tava treinando. Sei como é que é isso. Então, assim, é um cara que eu devo muito a ele, né? Assim, ele fala que, né, diretamente ele não foi meu professor, meu mestre, mas indiretamente tem um pouco dele em mim. Isso eu carrego e vou carregar para sempre, porque foi um cara que me deu muitos caminhos para aquilo que eu buscava, até chegar nos dias de hoje. Na capoeira também nós encontramos Né? nossos anjos, né? É. É verdade. E aí, em 2004, nós fomos a um evento de capoeira na Baixada, em São Vicente. Esse evento é do Messi Caco, da Rede Anca, hoje. Sei. Messi Caco, da Rede Anca. O Messi Caco morou aqui na Zona Leste durante muitos anos, nos anos 90 e 80, eu acho. Ele é formado no Messi Capitão. O Messi Caco, da Rede Anca, é formado no Messi Capitão. Não sabia, que legal. E ele tem uma... então. E aí ele tem uma amizade com o Messi Sombra daquela época. Quando ele foi receber a corda de mestre, ele convidou o mestre capitão. O mestre capitão estava indo para reconhecer ele como mestre e convidou o mestre Sombra, mais um pessoal nosso aqui, em São Vicente, em 2004, ou foi começo de 2004, ou foi final de 2003, uma coisa assim. E lá nós conhecemos o mestre Jaguara. Estava o mestre Jaguara, o mestre Muralha, e conhecemos ele lá. Também foi uma outra fase que a gente também se identificou muito com o mestre, a movimentação mais dele. Um degrau, né? Foi mais um degrau. E o mestre Jaguara... Jaguara não é mestre. Em 2004... Jaguara não é mestre, agora é uma escola, meu. É uma escola de mestre. É uma escola. E nessa de 2004, quando a gente teve esse contato com ele, foi o primeiro momento que eu consegui trazer alguém de fora para fazer uma aula, né? Um curso de capoeira. O primeiro aqui que a gente trouxe foi o mestre Jaguara, legal. Em 2004. Muito bem servido. Né? E tem aqui também um registro com ele desse dia, né? É que fica muito próximo e ele perde o foco. Mas dá para reconhecer. Ele dá porque eu conheço ele, né? Tá show. E assim, né, mestre? Mas de agora eu falo que ele é uma pessoa que abriu... Ele abriu as portas para mim desse mundo que eu vivo hoje de capoeira. Oh, que legal. Porque o que aconteceu? Ele veio, fez uma aula com a gente, né? Em 2014. Aí eu comecei a frequentar o trabalho do mestre, os eventos que ele fazia roda de capoeira em Cotia, fazia roda de capoeira em Osasco, e eu estava sempre lá. Então, o mestre Jaguara também teve um encanto por mim, por ver minha vontade na capoeira. Nessa época, quando a gente mudou para a corda, né, eu conversei com o mestre, falei, mestre, me deixa como aluno graduado, não me bota nem corda lá em cima, não, tal. E aí eu falei, eu sou muito novo. Então, a gente meio que retrocedeu nesse momento. Então, eu estava como aluno graduado, né? E aí eu fiquei um tempo como aluno graduado, que foi muito bom para mim me adaptar ao novo que eu estava buscando. Só uma parênteses, uma semelhança também. Quando eu ajudei a montar o Ginga Brasil, eu era contramestre do barco. E o Neném era professor. Tá entendendo? Aí eu fui para a Argentina, quando eu voltei, ele já era mestre. Ele queria que eu fosse contramestre. Eu falei, não. Eu reformulei as graduações, eu era contramestre, me coloquei como professor. E me criticaram, não, deixa. Meu mestre me deu contramestre. Se eu boto como professor, não tem problema. Não posso passar para frente. Então, fiquei mais 6 anos como professor, tranquilo. Eu regredi também que nem você, só para registrar. Você vê que as ideias, as coisas são parecidas, né, mestre? Algumas histórias. Processo, né? E aí foi isso, né? Fiquei como aluno graduado, né? E aí o mestre Jaguara fez uma aula, eu comecei a frequentar e comecei muito na roda do mestre. E nas rodas do mestre, eu passei a conhecer o pessoal. As rodas do mestre sempre foi muito, muito bom, muito frequentada. Então, comecei a conviver no mundo de capoeira que eu convivo hoje, que
a capoeira de São Paulo, que traz essa proposta, né, de uma capoeira estilizada. Era a galera que eu vi em fita, que eu vi em DVD, eu passei a conviver com elas através do mestre Jaguara, na minha convivência com ele. Passei a conhecer muitos mestres, conheci o mestre Piloto, conheci o mestre Ricardo da Praia, que eu via nos eventos dele, o mestre Burguês, enfim, e muitos outros, que não me vêm agora na memória. Assim, então eu digo que o mestre Jaguara, ele, na matéria de treinamento, ele deu 2 cursos para a gente, ele já veio na minha academia 1, 2 vezes, mas nós não fizemos tantas aulas assim. Mas a convivência minha com o mestre Jaguara, quando ele sentava comigo para conversar, as coisas que ele me falava, que ele me orientava, também faz parte dessa minha história de capoeira, né? Quando eu recebi a corda de professor, ele foi meu padrinho, né? Devido à nossa convivência. E é uma pessoa que eu tenho também aí uma gratidão muito grande e ele faz parte da minha história. Teve alguns momentos que a gente se distanciou um pouco, a gente passou a ter umas divergências de opiniões, algumas coisas aconteceram, mas a capoeira nos aproximou de novo. Sim. E a gente tá junto, né? Então, essas pessoas que eu coloquei aqui são as pessoas algumas pessoas que eu devo muito até chegar aos dias de hoje, para mim poder também citar mais uma pessoa que eu quero falar um pouquinho mais na frente. Então, enquanto a escola, mestre, foi essa reformulação, essa mudança, isso está bem resumido do resumido para poder não tomar muito tempo. Sim, como é né? que é. E é isso, né? E aí, em 2005, o mestre teve alguns problemas de saúde e algumas coisas da vida dele mudou e ele decidiu, né, afastar da capoeira, com as aulas, com o treino. E aí foi o momento mais difícil da minha vida. Sombra, né? Porque, tipo assim, o mestre Sombra. Porque assim, mestre, eu desenvolvia tudo na escola. Evento, eu organizava tudo. E assim, a minha vontade era só ver o quê? A escola no lugar que eu achava que ela merecia, né? Com respeito a todo mundo, mas eu queria que a escola chegasse lá. Então, nunca foi uma projeção em cima de mim, do meu nome, nunca foi nesse sentido, foi no sentido da escola. Então, eu organizava tudo, sempre, o mestre ia fazer um batizado, a gente organizava tudo, e sempre foi desse jeito. Mas o mestre estava ali do lado. Quando ele parou com a capoeira, foi o momento mais difícil, porque eu me vi sozinho, né? Eu me vi sozinho. Tinha aquela rapaziada que quando o mestre parou, como eu era o mais velho, passou a treinar comigo, mas mesmo assim foi um momento muito difícil. Foi um momento que eu quase parei com a capoeira, foi um momento que eu também pensei que eu ia ter que fazer parte de outra escola, né? Porque eu me encontrei só, né? Assim. Mas foi o momento que eu mais cresci. Eu pensei muito bem, o mestre... Meu querido, quando você é chamado, você acumula conhecimento e por ver seu propósito. Nesse propósito, você está sozinho. É você com você mesmo, ponto final. O momento. Ponto final. Foi o que aconteceu. E aí, o mestre sentou comigo e falou, Gafanhoto, se você quiser continuar a escola, eu vou ficar muito feliz de saber que vocês continuaram. Se você achar que não dá para continuar a escola e você quiser seguir com outro mestre em outra escola de capoeira, eu também vou ficar feliz de saber que você está na capoeira. Oh, que legal. Então foi um momento de decisão muito difícil. Grande homem ele, hein, cara? Caramba. Oi? Grande mestre ele, hein? Grande mestre. Isso é uma das... Ele continuou fazendo eu crescer, ele continuou fazendo eu evoluir, né? E muitas coisas eu passei a entender depois com o tempo. Então, assim, no começo eu estava empolgado, vamos lá. Quando veio as dificuldades, eu falei, poxa, e agora? Tentei me aproximar de alguns mestres, pensei que eu ia até fazer parte, mas o coração não pedia isso. Quando eu olhava para trás e via tudo que eu fiz até aquele presente momento, e aí eu pensava, vou jogar tudo isso aqui na lata do lixo para começar uma nova história. De repente, hoje eu não estava mais na capoeira. Poderia ser, sim, né? Porque muitas coisas aconteceriam.
E eu acreditei no sentimento, né? De dar o segmento e seguir o mestre, dar seguimento na escola do mestre, né? Porque manter a história viva. Então foi o que aconteceu. Então de 2006, 2005 para 2006, no meu colo caiu a escola, mas de certa forma acho que eu já vinha sendo preparado para isso, não sei. Beleza? E a gente vem levando até os dias de hoje. Exatamente. O Gafanhoto, só uma observaçãozinha. Eu sempre falo para o pessoal que o mestre capoeira, o que faz o trabalho, que produz os alunos, ele tem um valor em si, dele. O valor dele não é um valor dinâmico, não é. O valor dele só é um valor dinâmico que abrange a capoeira quando o aluno fala dele, quando o aluno testemunha para ele, quando o aluno faz e oferece para ele. Aí sim o mestre vai ter peso, sai da região para o mundo. Mas só quem leva o nome do mestre é o aluno, não é o mestre. Entendeu? Então é isso que você fez. O seu mestre, o Sombra, Perfeito. Consolidou-se mestre mesmo quando você começou a multiplicar o trabalho dele. Ele, por si só, tem valor, mas valor sozinho, pessoal. Claro. Se eu sou um mestre de capoeira, não tem ninguém para falar de mim, não produzi nada, eu sou um mestre de quê? Entendeu? Eu sou um capoeirista. E de quem? E de quem? Entendeu? Mas quando os alunos começam a multiplicar meu nome, multiplicar meu valor, meu trabalho, aí eu me consolido, eu me substancializo, eu me cristalizo como mestre. Quem faz isso é o aluno, não é o mestre. É o aluno. Parabéns. Perfeito, né? Que mágica, né? A capoeira faz, né? E é um processo natural, não é algo que a gente consegue manipular, consegue marcar o tempo, não. É o tempo da capoeira. O tempo é dela. O tempo que ela é o tempo dela, que determina para cada um. Ela vai te né? testando. O tempo que ela determina para cada um. Ela vai te testando, conseguiu passar desse nível, passou. E vai ter outros níveis de dificuldade também, entendeu? Até você vai, conseguir me consolidar. Quando é que você vai se consolidar? Quando teus alunos começarem a multiplicar você. Aí você vai ser o grande mestre. Antes disso, não é, não tem jeito. Você pode ter o título, né? É lindo, mas não tem significado. Não tem. E nesse tempo, né, como o senhor já presenciou várias vezes, tem alunos que começaram com o mestre, né, naquela época, suas primeiras graduações, depois o mestre parou, deram seguimento comigo, e tem alguns aí que são de muito tempo, que nos acompanham há 18, 20 anos, que estão ali fazendo essa continuidade do trabalho. Então, às vezes, né, eu recebi, mestre, muitas propostas ao longo desses anos. Muitos mestres, assim, enxergaram em mim muitas qualidades, não sei, um futuro como capoeirista, uma pessoa... eu agradeço muito a todos, como sempre agradeci, né? Eu vejo que, para mim, foi uma honra, né, as propostas, as conversas que eu tive, mas eu tinha um destino a ser seguido, né? Eu acredito muito no que está traçado, né? E se o coração não pediu, eu não faço, né? Se não for de sentimento, se não for aquilo que foi interno em mim, eu não faço, porque eu sei que vai dar errado. Esse meu lado de sensibilidade eu tenho desde muito cedo, a minha sensibilidade e percepção também. Então, o meu segmento na capoeira, eu tive... e, de repente, assim, poderia até ter tido muito mais outras oportunidades, ter ganhado o mundo, ter mais reconhecimento, vamos se dizer assim, mas eu tenho certeza que isso não me completaria. Algo ainda ia estar me fazendo falta. Então, eu me sinto hoje... né? Tô aí na metade da vida, vamos se dizer assim, na metade da vida também na capoeira, mas eu já me sinto realizado, mestre, porque eu posso dizer que até os dias de hoje, o que eu consegui fazer foi com muito amor, muita verdade, muito respeito à capoeira, então eu me sinto realizado. Exatamente. E o engraçado é que quando eu não lembro quando eu te conheci, alguma roda, algum evento, não sei, e você chamava atenção. Veja só, tem pessoas que eu gosto de estar num evento e aparecer sempre. Tá ali aparecendo, sempre.
quer cantar mais, quer jogar mais. E você Sim. não se isolava, mas você se mantinha no seu lugar. E essa sua exclusão não, essa sua postura de estar ali na sua, tranquilo, sem pressa, chamava atenção, me chamou muita atenção, entendeu? E a gente percebia que, pô, tem alguma coisa diferente desse rapaz. Alguém comentou, acho que foi Eduardo Negão, pô, o Gafanhoto ele tem algo diferente. Aí começaram a conversar entre a gente, tá entendendo? Aí começamos a olhar de... porque na verdade, o que a gente via em você? A gente via a tua história. Sem conhecer a tua história, porque você carrega ela. Quando você aperta a mão do Mestre Suassuna, por exemplo, você não aperta a mão do Mestre Suassuna, você aperta a mão de uma história gigantesca. Tá entendendo? Nossa. Então você traz sua história junto com você. E mesmo quem tem sensibilidade, lê a tua história. Pô, cara, que cara tem um diferencial. E só descobri mesmo depois que conversa, como você está falando agora, revelando um monte de coisa. Eu não sabia de coisa há tantos anos, não sabia desses detalhes. Os caras são importantes. Então, quer dizer, chama a atenção porque, pô, o cara tem algo diferente. Alguma coisa que é importante. Por quê? A sua sinceridade, seu trabalho, sua dedicação, a sua fidelidade, tudo isso cria teu caráter, cria a tua forma e teu sentimento molda teu corpo. Então, quando você está ali presente, tem muita coisa ali. A leitura, né, Mestre? Exatamente. A leitura, né? Exatamente. A leitura. Eu fico feliz de ser visto dessa forma, né? Eu sempre me preocupei com a minha imagem na capoeira, porque a gente, como ser humano, a gente é falho, a gente comete erros, a gente peca, enfim. Mas eu e a capoeira é uma relação tão pura, que eu me policio demais, mestre. Demais mesmo, assim, com a capoeira. Porque tá aí uma coisa que eu não quero decepcionar, é a capoeira. Eu posso decepcionar a mim mesmo comigo, mas a capoeira eu tenho um trato com ela, assim, de um cuidado enorme. Então, acho que essa postura que o senhor via lá atrás, né? E eu também sempre me preocupei em ser uma pessoa educada, em esperar a minha vez, mas também não ficar esperando demais, porque quem pensa demais fica para trás, e assim, não deixar oportunidade, né? Fui astuto em alguns momentos, mas eu sempre me preocupei com isso, e o senhor confirma aí que então isso foi positivo, e se foi positivo, né? Como eu venho continuando me mantendo, né, nessa ideia. Exatamente. E assim, né, com isso, como eu falei, né, sempre fui um amante, um apaixonado pela capoeira contemporânea. Eu consegui enxergar nessa capoeira uma técnica muito eficiente. Eu consegui enxergar assim uma totalidade da capoeira dentro de uma forma, de uma técnica única, assim, consegui. Foi o que eu consegui chegar de abranger mais a capoeira na totalidade. No meu ponto de vista, foi essa ideia contemporânea. Mas quando eu falo em ideia contemporânea, não é uma ideia assim só de grupo, né? Eu falo aquela ideia que foi criada lá atrás, na escola da Senzala, né? No grupo Senzala. E foi também se moldando conforme o tempo, né? Você vê que até hoje a própria capoeira contemporânea tem várias ramificações, né? Mas eu sempre fui um apaixonado por ela. E trouxe outras pessoas aqui na escola para fazer aula, para continuar aperfeiçoando. E em 2015, eu estava pensando assim, quem eu ia trazer para dar essa continuidade. E aí comecei a pensar em algumas pessoas, e eu tenho muito material de capoeira de vídeo, que eu gosto de ficar assistindo, jogo por jogo, detalhe por detalhe. E uma pessoa que me chamava muita atenção jogando capoeira era o Mestre Vouet, né, do Rio de Janeiro. E aí um dia E aí em 2015, assim, minha intuição me falou que eu e minha intuição é um relacionamento muito, muito sério. E ela fui intuído assim, pô, é uma pessoa, seria bacana que ele tivesse aí. E aí eu falei, vou ligar para o mestre, né? E quando eu liguei para ele ficou surpreso, né? Mas como é que você me conheceu? Onde você, no meu telefone começa ele é um cara sistemático, ele é uma pessoa sistemática, né? E isso é natural do capoeirista ser sistemático, né? A gente não confia assim no primeiro momento. Exatamente. Né? Tem pé atrás. E aí até mesmo por conta atrás, de... então, é um pé na frente e outro atrás. Sempre né? E aí,
a gente começou a conversar e no decorrer da conversa eu consegui, assim, fazer com que o mestre viesse aqui no evento que eu ia fazer naquele ano, né? E eu lembro até hoje, assim, uma fala do mestre que ele falou assim, ó, Gafoto, eu não te conheço muito, assim, eu não sou muito de ir nos lugares que eu não conheço, porque por várias questões, mas pela sua voz, pelo seu tom de voz, cara, eu sinto que você é uma pessoa bacana, eu vou aí sim, Olha que né? fantástico. Cara, por ele, Cara, a como eu percepção. falei, Então, pela sua voz, a forma que você, assim, de você se posicionar, eu senti uma coisa bacana e eu vou estar indo sim. você tinha ofertas no altar guardada. Pode ser. E aí, assim, aí o mestre veio, mas veio com a proposta de fazer a aula, da gente poder treinar com o mestre e manter um vínculo, criar mais uma nova amizade na capoeira. Mas não foi apenas isso que aconteceu. Opa, Quando o mestre deu a sua aula no sábado, que terminou a aula, foi uma aula de 5 horas. o curso dele Nós, tem estava, contatos. nós estávamos em um pouco mais de 30 pessoas na sala, com os alunos mais velhos que tinha na época. No Ah, final do treino, só restou eu e o Camarão, eu e o professor Camarão. Foi só nós dois que sobrevivemos ao treino do mestre. ele é Um pesado. foi parando, outro foi parando, não foi conseguindo. E quando acabou o treino, um olhou para o outro e eu falei assim, pô, sabe qual que é a sensação que eu tenho? Que eu encontrei o que eu procurava. Foi aquele sentimento que eu senti, assim, algo que eu procurava todos esses anos. Eu tive esse sentimento que eu tinha encontrado. Olha que E fantástico. aí, passou um ano, o mestre me convidou para ir num evento dele, e eu não pude ir no evento. Aliás, eu até fui, mas eu não fiquei para o evento, porque no outro dia era aniversário do meu filho. Ah, não, não Só tem que eu jeito. sempre fui. Mas eu fui para o Rio, mestre. Olha só, eu sempre fui capoeirista assim. Para capoeira não tinha dia nem hora. Se eu Perfeito. falasse assim para mim, ó, vamos para tal lugar pegar uma roda, não tinha, era só questão de pegar a bolsa e ir, né? Já aconteceu várias vezes. Eu tinha um aluno que foi, eu tinha um aluno que treinou comigo 8 anos. E ele começou capoeira com o Messi Ramos na Senzala lá em Bangu. Hum, E um dia ele falou assim: "Ó, vai ter uma roda lá na sede da Senzala, vamos lá hoje." Eu falei agora. Dou aula de educação física na escola hum. e conversei com a diretora: "Ó, vou ter que sair umas aulas mais cedo, tal." Só foi pegar a bolsa, eu fui lá na sede da Senzala para pegar uma roda. Fantástico. Só peguei uma roda, a gente dormiu na casa da mãe dele. No outro dia de manhã, eu estava dando aula meio-dia já. Eu estava na academia meio-dia. E eu sempre fui assim. Então, assim, quando o Messi Rui me chamou, eu falei: "Messi, no sábado eu não posso ficar, mas na sexta-feira eu vou." Hum. "Rapaz, mas você vai vir?" Eu falei: "Eu vou." Chamei mais uns 3, 4 alunos também que estão sempre na mesma ideia que eu. E nós fomos. Saímos do Rio 5 horas da manhã. Quando foi meio-dia, 11 e pouco, a gente estava aqui. Legal. Aí, quando eu fui lá, que eu fui na sexta-feira no mestre, na atividade, na sexta-feira que teve aula e roda, eu também já senti mais forte ainda o que eu já tinha sentido. E aí, o que acontece? Resumindo, eu encontrei no mestre Voê, no primeiro momento, o que eu buscava na capoeira. A ideologia da capoeira contemporânea. Ele fez parte daquela formação da escola, da iniciação da escola. Ele fez parte do desenvolvimento dos treinamentos do mestre na época, ajudou a criar muita Sim. coisa. E eu encontrei aquilo que eu buscava dentro de uma ideia de capoeira contemporânea, mas uma coisa lá atrás. Porque o novo eu já estava vendo, já era algo que se tornou natural para hoje em dia. Mas eu queria entender a essência, da onde veio aqueles movimentos. E aí foi onde que o Mestre Vouet preencheu essa As parte. lacunas, né? Tirou veio me preencher nessa parte. E, além disso, que acho que até o melhor que isso, foi a influência que o Mestre Vouet passou a ter para mim, como referência na capoeira. Sim. Né?
Não que eu tenha só ele, porque Não, ele é tanto o uma grande senhor... referência, isso é absoluto. Isso é... Sim, sim, sim. Mas, assim, como eu estava falando, não como eu tenho só ele, né? Tem o senhor, tantos mestres, mestre Catitu, que é uma pessoa também que já foi na nossa escola, já fez um trabalho com aula, o mestre Jaguara e tantos outros aqui em São Paulo. Mas eu queria entender essa ideia lá do Rio de Janeiro, lá da onde veio, lá. A da E aí Gênesis, isso né? lá da fonte. E aí, além de entender isso, eu conheci o ser humano que é o mestre Vouet. E ele passou a me encantar muito mais. Né? Olha Ele só. passou a me encantar muito mais porque fez com que eu... Congelou, mestre, voltou. Fez com que eu passasse a refletir no gafanhoto também como pessoa, na minha conduta, como Sim, capoeirista. Então, se eu já vinha com essa proposta tão séria com a capoeira, quando eu passei a conviver com o mestre, isso me fortaleceu mais. Então, entendi. o mestre Vouet, e ele chegou numa parte da minha vida que eu também precisava de, de uma pessoa que me orientasse é, 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 além do que eu já estava entendendo sobre capoeira. O Mestre Vouet é realmente uma enciclopédia de capoeira e é um grande exemplo como pessoa, né? E eu passei a me aproximar muito mais do mestre nesse sentido. E mais uma vez é onde que eu falo que o mestre Sombra, eu tiro o chapéu para ele, porque tudo que eu vou fazer eu falo com o mestre antes. E quando eu passei a conviver com o mestre Vouet, o mestre Sombra nunca viu isso como negativo, Que legal. nunca teve um sentimento de que eu estou perdendo o meu aluno. Ele nunca foi contra. Na verdade, ele até apoia, porque ele sabe que eu não parei de buscar. Aquele mesmo menino lá atrás, que tinha aquela gana de aprender e de buscar, ele permanece em mim até hoje. Legal. E, e o Mestre Vouet, ele é um grande mentor para mim, Sim, né? sim. Eu não posso dizer assim que sou aluno dele, porque diretamente, porque não faço parte da escola, enfim, todas essas questões. Certo. Mas eu tenho ele sim também como um mestre meu, né? Uma consideração muito grande, porque ele passou a fazer parte da minha vida, não só na capoeira, né? Na minha vida como pessoa, no meu bem-estar, né? Uma pessoa que me faz muito bem. Perfeito. Então, eu quero estar próximo dele por todas essas questões. Exatamente. E ele também permitiu que isso acontecesse, né? Porque também não é só uma vontade minha. Não, não. O mestre, ele sentiu também que pode me dar essa confiança. E eu faço dela, assim, o máximo possível para não decepcionar o mestre, para manter esse elo, né? Quando eu falo não decepcionar, não é eu deixar de ser eu, ou então não ter a minha opinião própria, né? Eu falo ele entender que o que ele vem fazer aqui em São Paulo, quando ele vem das aulas, ou quando eu vou lá o mestre treinar, ele ver que isso está sendo levado para frente, né? Entendi. E, e, Uma- e é mais basicamente isso. eu posso dar só meu feedback em relação Claro, a isso aí? Pô, o Gafanhoto, tem roteiros de capoeira que são muito quebrados, né? E o teu roteiro é bem claro, você falou, foi natural. Mas a capoeira fez vários processos muito claros na sua vida, né? Em épocas, ela foi processando mudanças, te testando, te provocando, isso. te oferecendo coisas, entendeu? Não chegou no ápice ainda, não. Eu acho que depois que você conheceu a capoeira contemporânea, você ficou vislumbrado, como todo mundo fica, em conhecer uma nova estética de capoeira, uma nova técnica, algo mais apurado, com mais recursos, né? Porque você quer recurso baixo, médio e alto. É quase que completa. E você, tanto de treinar aquilo, você percebeu que faltou o quê? Os fundamentos. E Sim, ela falta fundamento. Entende? Quem constrói os fundamentos tem para ele
e oferece para quem, como o mestre Voe, tem os fundamentos, que ele estava ali no começo. E eu senti isso na época também. E eu me preenchi também com isso, entendeu? Eu me preenchi bastante. Então, quer dizer, ele acabou te dando, fechando o círculo, porque você estava Isso. sem perspectiva, você aprendeu a ter perspectiva, absorveu ela, estava usando ela fisicamente, esteticamente, entendeu? Você estava sem a cabeça da cobra, sem o conhecimento, sem a Isso. estrutura. E ele veio e te deu a água de beber, aí você ficou, opa, agora completou. Capoeira, o cara quando joga, luta, é um grande atleta. Quando o cara pensa, escreve, fala coisas bonitas, é um grande pensador. Quando junta os dois, é um capoeirista. Quem selou Capoeirista. para você isso aí foi o mestre Poe. Perfeito, perfeito. Enxergo dessa forma também. Que é isso que foi? E assim, mestre, e dentro disso já são 6 anos que o mestre Voe vem aqui fazer esse trabalho na escola. E além disso, né, o mestre Voe passou a clarear minha mente em relação ao trabalho também. O trabalho, assim, o trabalho passou literalmente de grupo de capoeira para escola de capoeira, porque um grupo de capoeira ele traz uma outra proposta. Uma escola não, uma escola é uma coisa muito mais profunda, é uma coisa muito mais completa, e isso também tem uma referência do mestre aqui, né, nesse sentido. Então, eu percebi o quanto eu cresci como pessoa, o quanto eu cresci como capoeirista, o quanto eu amadureci, o quanto o trabalho passou a ter uma identidade, não que não tivesse, mas muita coisa ainda estava assim, em construção. Sim. E o mestre... Né? E quando eu falo que o mestre me ajudou, não foi que ele sentou comigo e falou faz isso, faz isso, faz isso, não. Foi a convivência minha com ele, passou a me ensinar essas coisas, né? E essa convivência vem acontecendo. Sempre que eu posso, estou com o mestre lá no Rio, estou indo lá de tempos em tempos, né? O mestre, falei para ele que a gente estava fazendo uma reformulação na escola, uma nova proposta, e o mestre vem me ajudando a fazer isso. E a nossa relação hoje é essa, assim, né? Quando eles sentem que o coração me liga, como é que tá tudo bem, a gente conversa um bom tempo, a vida dele é corrida, mas é uma pessoa que vem me orientando. Eu também precisava disso. E o mestre Sombra sabia que ele vive um momento que hoje ele não consegue mais estar tão próximo, até mesmo porque com o tempo, né? Mas vira e mexe ele faz uma surpresa boa, igual ele fez agora aí há 2 finais de semana atrás, veio aqui nos visitar, né? E esse entendimento que o mestre tem foi o que eu considero que faz cada vez mais eu crescer na capoeira, né? Nunca ele chegou em mim e falou, não, tá errado, eu não quero isso para a escola, não. Né? Ele confiou em mim, como vem confiando até os dias de hoje. Né? E até essa relação que eu tenho com o mestre Voe, ele também confia, porque ele sabe que é para o meu crescimento, é a minha busca. Assim, né? Eu tenho um carinho. Foi uma boa semente que ele plantou, né? E está produzindo. E a função do mestre é essa, porque o seu filho vai crescer e você vai perceber que daqui a pouquinho que ele não é para você para a vida inteira, ele vai ter que ir embora. Ele vai ter que... Sim. Não tem jeito. Porque, Sim. ó, tem 2 coisas. Autoridade relativa e autoridade absoluta. O seu filho está com você hoje, é criancinha ainda, você tem autoridade absoluta por cima dele, em tudo. Hora de dormir, travou? Não. Hora de dormir, comer, Não. tudo isso lá. Com o tempo ele vai crescendo, a sua autoridade absoluta, vai começar a ser relativa. Tem coisas que você não opina mais. Isso tem o quê? Tem a ver com autonomia. O aluno também, uma hora ele abre as asas e vai correr atrás da sua própria vida. Na escola do mestre ou não. Mas o que o mestre Sombra fez foi corresponder à sua fidelidade. Você nunca vai deixar de ser aluno dele. Possível. Correto. Já está selado isso. Entendeu? Mesmo que você tenha a tutela de outras pessoas, que isso é totalmente natural, né? Eu tive também várias, como de Ouro, o José Bamberg, Mestre Esquisito, aqui em São Paulo.
Pinati, Suassuna, andei com esse pessoal todo de muito tempo e eles me ajudaram muito. Mesquenura, me ajudaram muito. São meus mestres de São Paulo, entende? São meus mestres de São Paulo, me ajudaram. Eu tive mais de 20 anos com eles, andando com eles na roda deles, me orientando, pedindo conselho. Então é um processo natural. Se você ficar fechado, você se cristaliza. Você para no tempo, se congela. Sabe qual é o problema disso? É que o tempo não para, querido. O tempo vai embora. E anda para frente. Parabéns, parabéns. Para trás ele não anda. Então, assim, mestre, assim, isso é um resumo aí de 26 anos aí na capoeira. Não é muito tempo, mas eu posso dizer que foi intenso. Foi intenso. E como o senhor viu aqui, alguns materiais, né, tem muito mais coisas né, consegui já promover aí, sei lá, mais de 20 batizados, grandes eventos que eu consegui fazer. Quando eu falo grande, não é na quantidade, mas é no sentimento, é na emoção, é naquele momento que foi especial, né? Reconhecer algumas pessoas como professores de capoeira. Então, são 26 anos, são 37 anos que eu faço agora esse mês. Parabéns. E 26 anos de capoeira, né? Hoje numa fase diferente, né? Não é fácil lidar com o ser humano, é muito difícil. A gente às vezes acha que tá fazendo certo e às vezes não está. Acha que vai acertar por aquele caminho e não acerta. Mas foram momentos sempre de aprendizagem. Né? O mestre Voê sempre fala para mim que a gente nunca perde, a gente aprende. Então, tome tudo aquilo que você encontra de dificuldade como um aprendizado. Que lá na frente você vai saber lidar de uma outra forma, vai lidar com um novo olhar, né, com mais sensibilidade, né, às vezes com mais pulso. Então, eu passei por todas essas fases, né? Eu fui precoce em tudo nesse sentido. Tudo que fiz na minha vida foi voltado com a capoeira, né? Nada que pudesse me atrapalhar com a capoeira eu fazia, né? Hoje eu sou professor de educação física formado há 16 anos, há 15 anos, né? Me formei em educação física, escolhi esse curso por conta da capoeira. Sou um funcionário do Estado, trabalho em escola pública, dou aula de educação física e dentro das minhas aulas de educação física eu tenho um projeto de capoeira, onde eu levo a capoeira para onde eu estou, mestre. Aonde eu estou, a capoeira está comigo. Então, assim, é uma história, como de muitas pessoas também, né? É parecida, a dedicação, a entrega, o amor. E fico feliz de poder passar isso para frente, né? É uma história única. É uma história única, né? E muito, muito virtuosa. Acho que esse nome virtuoso cai bem. Meu querido, nós temos 2 horas de conversa já. Eu preciso fazer 4 perguntas para você antes de encerrar. Depois eu faço as minhas considerações e você encerra da forma que você bem entender, porque a live é sua. Tudo bem? Maravilha. Contramestre Gafanhoto, o que é a capoeira? A capoeira é a própria vida. A capoeira é tudo. A capoeira é uma forma de viver, uma forma de entender, uma forma de lidar com a vida. Eu sinto a capoeira dessa forma. A própria vida, uma forma de viver, de enxergar, de lidar com a vida diferenciada, né? Então a gente consegue entender a vida de uma forma capoeiristicamente falando, né? Que só a gente consegue entender. Os olhos da capoeira, né? Sim, os olhos, o coração, o espírito. Fantástico. Meu querido contramestre Gafanhoto, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Nossa, aqui dentro mora um espírito que tem, às vezes, alguns conflitos internos,
que às vezes que tá em construção, que está buscando sempre a melhora, né? Que é um espírito errante, que é mais um que está aí buscando a evolução, mas é um coração bom, uma boa intenção, buscando sempre o melhor para todos que estão do seu lado. Gafanhoto, doutor Mestre, o que você espera da capoeira? É só para mim que tá ruim assim, mestre? Tá meio que... A voz tá... O senhor tá falando, tá... Melhorou agora, minha voz tá ruim aí. Bom, ainda tá um pouco ruim. O senhor tá me ouvindo bem? Tá, então eu vou continuar. O que eu espero da capoeira, mestre? Eu espero que ela nunca morra em mim, que ela não desista de mim, que ela continue me fazendo melhor, continue sendo dessa mesma forma, né? Porque da capoeira eu só esperei coisa boa dela, e ela só me deu coisa boa. Minhas decepções foram com as pessoas, mas com a capoeira é algo que está intacto. Então, eu espero que ela continue acreditando em mim e me fazendo instrumento para continuar levando os seus valores e os seus ensinamentos, que eu acredito muito nos valores e ensinamentos que a capoeira traz para a vida do ser humano. Maravilha. Outra meta, Gafanhoto, o que você pode fazer pela capoeira? O que eu posso fazer pela capoeira? Pela capoeira, eu posso continuar mantendo aquilo que eu venho fazendo toda a minha vida, acreditando nela, reproduzindo o bem que a capoeira me faz para outras pessoas, né? O bem para o coração, o bem para a mente, o bem para o espírito, né? Os valores que ela traz. Então, eu acredito, eu quero continuar sendo instrumento da capoeira. Eu acho que essa é a palavra que eu consigo resumir aí a pergunta. Maravilha. Foi o seguinte, você fez parte da capoeira antiga e quando você absorveu e aprendeu a capoeira nova, mais nova, Tá bem ruim, tá tipo tremendo assim a sua voz. melhorou? Ainda vem meio ruim, mas pode falar, mestre. Peraí. Vou tirar a capa da celular e vou perder até para celular. Melhorou? Tá dando um eco, tá tipo tremendo a voz e dando eco. Que isso? Tá ligado em algum cabo? Tirei o cabo. Melhorou? Ainda tá dando eco, mas pode falar, mestre. Vamos seguindo, já tá no final. Tá no finalzinho. Então, meu querido, é uma satisfação você aprender a capoeira antiga e a capoeira mais nova. E o velho, a capoeira velha, a vida da pessoa, brigou com o novo, né? Aí precisa ser reciclar, para ter muito gente, o novo hoje, o velho, para não brigar com o novo. Novamente, é uma honra contigo. É um prazer enorme. Te agradeço muito pela história. A live é a como você quiser. Bom, mestre, eu que agradeço primeiramente a oportunidade, o convite, né? Como eu falei, tenho grande admiração e apreço pela sua pessoa, sua amizade, a sua história na capoeira, toda a sua contribuição, grande capoeirista que o senhor é, né? Porque não se limita só às suas publicações, né? Dentro da roda, eu também sempre admirei os grandes capoeiristas, e o senhor faz parte disso, né? Na sua qualidade no todo.
e agradeço de coração aí o convite. Eu quero finalizar também agradecendo, né? Acho que gratidão nunca é demais. E eu sempre levo isso comigo. Então, agradecendo a todos que acompanharam, né? Agradecendo a Deus, né? E a todo o plano espiritual que nos dá força para seguir em frente nesse momento complicado que a gente vem passando, vem aprendendo com a lição que chegou para nós, sem exceção, para todos, né? E gostaria de agradecer também aos meus alunos que me acompanham, que me dão força no dia a dia, né? Eu falei toda essa história, mas sem eles, nada disso tinha acontecido, né? Essa força que eu tenho também vem de todos eles. Então, desde já agradeço aí a todos eles. E é isso, né? Finalizo dessa forma aí com a gratidão e agradecendo, poder compartilhar aí um pouquinho da minha história que, de repente, serve para muita gente aí, quando se sentir com as dificuldades, lembrar que tem alguém que já passou pela mesma coisa e superou, está aqui firme e lutando para as novas coisas que a capoeira vai me propor. Eu estou aberto a receber. Maravilha. A tua história saúde a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, mestre. Um abraço. Um abraço no coração. Tudo de bom. Beijo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.